Não é mais hora de procurar pelo em ovo. Hora do Enem no ar, hoje falando de biologia. E os outros episódios estão no site tvescola.org.br e no canal youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. Vamos agora sim, preparados para mais uma revisão? Então vem pra cá, professor Ney Melo. Ah, ele aí? Fala, Landy, tudo bom? Tá de tigre aí hoje? Tá bonito, tá bonito. Gostei. Professor, sistema circulatório humano. Quando a gente fala disso, já vem à mente veias, artérias, tô certo? Veias, artérias, arteríolas, capilares, coração, sístole, diástole, um monte de palavra-chave. Tá, mas antes de fazer essa revisão, eu só quero saber qual é a função do sistema circulatório humano. O sistema circulatório humano é o maior leva e traz que tem do corpo. Ele leva e traz várias substâncias, nutrientes, oxigênio, gás carbônico, monóxido de carbono se estiver ali misturado, hormônios, enfim, tudo que tem que ir e voltar é o sistema circulatório que faz. Eu vi que você montou um esqueminha ali no quadro, bora dar uma olhada? Vamos lá. Eu separei aqui algumas palavras-chave muito importantes para qualquer candidato que vai fazer o Enem. Perfeito. Entre essas palavras-chave, a gente falou aqui das funções, né? Transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios, transporta também as células de defesa, participa da homeostase. Homeostase é manter o equilíbrio do corpo. Então a gente tem pH, pressão, quantidade de íons no nosso sangue que são ideais. Se a gente sai um pouquinho para mais ou para menos, a gente tem alguns desequilíbrios. Então, homeostase tem a ver com equilíbrio. Agora, tem algumas outras palavras-chave importantíssimas. Beleza. Primeiro, eu fiz um desenho aqui de um coração real. Esse aqui é o coraçãozinho que a gente sempre faz e não tem nada a ver, porque, na verdade, quando a gente faz esse desenho aqui, a gente está priorizando os átrios, está chamando a atenção para os átrios. O átrio direito, então, o desenho está assim, esse é meu átrio direito, esse é meu átrio esquerdo. Esse é o meu ventrículo direito, esse é o meu ventrículo esquerdo. Beleza. E aqui falta, né, essa voltinha aqui do ventrículo quando a gente desenha. Então vamos lá. A gente tem o sistema circulatório, artérias, que tem maior elasticidade para aguentar a pressão. A artéria mais conhecida é a artéria aorta, é aquela que recebe um bombeamento muito forte do coração, uma explosão. Então ela tem que aguentar. A gente também tem as arteríolas, que são as artérias menores. Aquela arteríola, é aquela que você às vezes corta o dedo, dá uma esguichadinha de sangue, é um vasinho muito fininho, mas por que esguicha sangue? Porque toda artéria é aquele vaso sanguíneo que está saindo do coração. Então é aquele que está com a maior pressão. E toda veia é aquele vaso que está chegando ao coração. Então o que a gente tem saindo do coração? A artéria aorta, que vai irrigar o corpo todo. A gente tem a artéria pulmonar, que vai chegar com sangue para o pulmão, e a gente tem a veia pulmonar, veia cava, né, que são de saída. Então todos esses vasos são importantes para transporte sanguíneo. E o que é o capilar? Um capilar tem o epitélio, ou seja, o tecido que está forrando ele tão fininho que facilita esse transporte de substâncias. Então, uma molécula, quando chega, por exemplo, um oxigênio, um hormônio, algum nutriente, quando encosta na parede desse capilar, tem facilidade para ser trocada para outro tecido. Outras palavras-chave importantíssimas são sangue arterial e sangue venoso. E aqui tem um cuidado muito importante. Muita gente acha que o sangue arterial é aquele que está associado às artérias. Não. E que o sangue venoso está associado às veias. É o que se achava antigamente, lá nos primórdios, os primeiros médicos que estudavam anatomia, os primeiros anatomistas. Na verdade, o sangue arterial ele é rico em oxigênio. Então ele tem muito oxigênio. E o sangue venoso, ele é pobre em oxigênio, portanto, ele é rico em CO2, o dióxido de carbono. Não tem nada a ver com artéria ou veia. A gente tem que gravar o seguinte: toda artéria é aquele vaso que está saindo do coração. Toda veia é aquele vaso que está chegando. Eu tenho veias com sangue arterial e com sangue venoso. E eu tenho artérias com sangue arterial e sangue venoso. Então isso pode confundir o candidato. Então tem que lembrar desse macete. Outras duas expressões-chave: pequena circulação e grande circulação. Moleza do candidato lembrar. Por que a gente tem, então, essa dupla circulação? Porque a gente tem o sangue
nós mamíferos, por exemplo, nós humanos, passando 2 vezes pelo coração. Numa primeira vez, imagina a saída do sangue, onde tudo começa. O sangue sai pela artéria aorta e vai irrigar todo o corpo. Certo. Conforme ele está saindo cheio de oxigênio, entregando para todos os tecidos, ele vai ficando pobre com esse oxigênio, ele precisa se repor. Quando ele volta ao coração, então ele já passou uma vez aqui, chegou ao coração, ele vai dar a volta e vai passar pelos pulmões para se recarregar de oxigênio. E o que ele vai fazer? Voltar ao coração para ser bombeado de novo. Por isso a circulação é dupla, ao contrário de um peixe, em que eu tenho apenas uma câmara, ou seja, um coração muito simples, eu tenho o sangue fazendo esse caminho aqui, entrando e saindo do coração apenas uma vez, já que é um vertebrado muito primitivo. O que vai mudando na evolução do coração, isso o candidato precisa estar muito ligado, entre outras coisas, é o número de câmaras, ou seja, o número de pequenas áreas aqui, de pequenas cavidades que tem no coração. Nós, mamíferos, temos 4, peixe vai ter uma cavidade só, e isso vai aumentando conforme o grupo de vertebrado. Mas aqui, na pequena circulação, ela está justamente associada a esse caminho que vai até os pulmões. Esse caminho aqui, ele é pequeno, ele é muito mais curto. Ele é muito mais curto do que o sangue sair pela aorta e passar por todo o corpo até lá embaixo. E quando a gente encontra os esquemas nos livros e também na aula de biologia, o que a gente vê? Aqui em cima o professor costuma escrever pulmões e lá embaixo ele escreve corpo, o resto do corpo. Então, esse caminho aqui de saída do coração até passar pelo corpo é muito mais longo do que esse aqui para os pulmões. Daí o nome de, aqui em cima, pequena circulação, sinônimo, circulação pulmonar. Grande circulação, sinônimo, circulação sistêmica do sistema. Vai rodar por todo o corpo. Professor, então depois dessa revisão, bora ver uma questão? Bora! Questão 56 do Enem de 2013, caderno azul. Vamos lá. A imagem representa uma ilustração retirada do livro De Motu Cordis, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, o Harvey, após aplicar um torniquete, representado pela letra A, no braço de um voluntário, e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto, marcado com H. Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo, que é do caminho de H até O. A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre a circulação sanguínea e letra A, pressão arterial, letra B, válvulas venosas, letra C, circulação linfática, letra D, contração cardíaca ou letra E, transporte de gases. Por onde a gente começa a resolver? Então vamos lá, a primeira coisa, a gente precisa lembrar o que é a circulação arterial, o que é a circulação venosa. Primeiro que a circulação arterial é sempre aquela que ela precisa ter um fluxo só, um fluxo forte, um fluxo que vai levar sangue para todo o corpo partindo do coração. E a circulação venosa, ela tem um pulo do gato aí. Por quê? A circulação venosa é aquela que está chegando ao coração. Então, para que não haja um refluxo na circulação, as veias têm uma adaptação muito especial, que são as válvulas. Essas válvulas, elas ficam na parede das veias e evitam, quando o sangue está indo em direção ao coração de volta, evitam que esse sangue tenha algum tipo de refluxo para voltar. Tanto que a resposta dessa questão era a letra B, tem a ver com a circulação venosa, com as válvulas venosas. O que talvez poderia confundir um pouco o candidato é a questão da circulação linfática. O candidato está vendo que tem a ver com alguma circulação. Só que a circulação linfática, ela transporta outro tipo de substância. A circulação linfática transporta linfas. Então, por exemplo, quando a gente está doente, a gente tem algum sistema chamado linfonodo inchado, por exemplo, aqui atrás da orelha, ou, por exemplo, aqui embaixo da garganta, né? Esses são linfonodos muito especiais. Por quê? Eles estão participando de transporte de linfa. Então, é o máximo que poderia confundir, mas mesmo assim, a gente pode considerar essa questão como fácil. No momento que a gente está botando esse torniquete aqui no braço, que o Harvey fez, e brincando com essa circulação, a gente está vendo que está passando ali é sangue. Linfa, vasos linfáticos, a gente não tem facilidade nem para ver como está mostrando assim na figura. Então, sem sombra de dúvidas, opção B, válvulas venosas. Na cabeça, válvulas venosas, lembrando dessas válvulas aí que evitam o refluxo.
a gente focou no corpo humano, mas pode cair outras coisas, não só do corpo humano, né, professor? Dentro da circulação, tá certo? Pode, a gente pode estar falando, por exemplo, de outros animais. Invertebrados, por exemplo, ou uma comparação com os vertebrados. Normalmente, quando a gente está falando de uma questão que está cobrando circulação de vertebrados, a gente está incluindo algo que tem a ver com o coração. Porque é muito marcante esse número de câmaras no coração que vai aumentando. Do peixe, passando para o anfíbio, para o réptil, para a ave, para o mamífero. Então, há uma mudança grande na circulação. Só que entre os invertebrados, a gente tem algumas mudanças. Na verdade, são poucos os invertebrados que têm uma circulação fechada, que têm vaso sanguíneo. A gente encontra isso no grupo dos moluscos, por exemplo, especificamente nos cefalópodes, nos polvos, nas lulas, nas sépias. Esses têm vasos sanguíneos. Por outro lado, outros grupos, como os gastrópodes, que são as lesmas, os caracóis, por exemplo, eles têm uma circulação aberta. Já os anelídeos, que são as minhocas, por exemplo, as sanguessugas, e os poliquetas, que são marinhos, eles têm uma circulação fechada, então volta a aparecer a circulação fechada. O candidato tem que estar muito de olho nisso, na evolução da circulação fechada dentro dos invertebrados e também dentro do grupo dos vertebrados. Professor, a pauta agora é genética, mais especificamente biotecnologia. Biotecnologia é você usar alguma tecnologia dentro da biologia. Por exemplo, você fazer alguns chamados de melhoramentos genéticos, você trabalhar com transgênicos, por exemplo. Ou seja, uma das áreas da biotecnologia é justamente você trabalhar com DNA. Vou dar um spoiler aqui. A primeira questão vai falar sobre insulina. Insulina é biotecnológico e tem a ver também com transgênico, tá certo? Com certeza, porque hoje para você produzir insulina de uma forma mais barata e super eficiente, você pode usar a transgênese, ou seja, pegar um trecho de DNA e usar para que um outro organismo que normalmente não produziria insulina passe a produzir para você, de uma forma mais barata e mais eficiente. Já que você falou em DNA e tudo mais, saber o conceito de DNA e RNA é fundamental para resolver a questão que a gente vai ver aqui, tá certo? Com certeza, saber DNA, o que ele faz, para que serve e também o RNA. Então vamos lá. Bom, questão na tela é a número 74 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá Vamos contigo. lá, Lange. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. E aí a pergunta é o seguinte: as bactérias modificadas pelo Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam, opção A, a sequência de DNA codificante de insulina humana, B, a proteína sintetizada por células humanas, C, um RNA recombinante de insulina humana, letra D, o RNA mensageiro de insulina humana, ou porque receberam, letra E, um cromossomo da espécie humana. Para começar, DNA vem do inglês desoxirribonucleic acid, ou seja, no nosso português seria o ADN, ácido desoxirribonucleico. É ali que estão as informações para tudo. É como um livro de receitas. E quando você vai precisar fazer uma receita daquele livro, mas você não pode carregar o livro contigo, o que você faz? Você transcreve aquela receita. Quando você transcreve essa receita, por exemplo, uma receita de bolo, para um caderno, você vai depois pegar os ingredientes conforme aquela receita te manda. É exatamente essa tônica de correlação entre o DNA e o RNA. O RNA vai ser aquele que vai trabalhar ajudando a traduzir aquela receita. Ou seja, mistura um ingrediente, pega aquele tempero, etc. O RNA vai te ajudar a traduzir essa receita. No caso aqui da questão, a resposta era letra A, essas bactérias modificadas receberam a sequência de DNA codificante de insulina humana. Ou seja, eu recebi uma informação nova que eu não tinha antes no meu DNA de bactéria e aquilo foi inserido. Isso é transgênese. Isso é você criar um organismo transgênico, ou seja, inserir uma informação que antes não estava nele. O que poderia confundir o candidato é quando ele fala, por exemplo, na letra C, é um RNA recombinante, ou letra D, um RNA mensageiro, porque RNA tem muito a ver com essa parte da matéria de biologia. Acontece que o RNA, a gente tem 3 RNAs. O RNA ribossomal, que é aquele que compõe o ribossomo. Quem é o ribossomo? É a organela que vai produzir lá a resposta do DNA para você, por exemplo, uma proteína no caso. Então o ribossomo é como se fosse o forno.
né, que vai produzir o nosso bolo. A gente tem um outro que se chama RNA mensageiro, que é aquele que vai dar a ordem, né, que vai dizer, olha, eu quero farinha, eu quero açúcar, eu quero qualquer coisa que seja. Ou seja, ele vai dizer que aminoácido ele vai querer para compor aquela resposta. E o terceiro tipo de RNA é o transportador. É aquele que vai trazer o tempero, vai trazer o açúcar, vai trazer a farinha, etc. Então, RNA aqui não fazia parte da resposta. Por quê? Para eu ter uma nova característica genética naquele organismo, não adianta eu inserir um RNA. Eu tenho que mexer na receita dele. Eu tenho que inserir uma nova sequência de DNA. Sem sombra de dúvida, opção A. Com certeza. Sequência de DNA codificante de insulina humana. Perfeito. Professor, chega mais, vem cá pra frente. O que a galera precisa saber sobre genética de modo geral? Vamos lá, sabe um conceito que é coringa nessas questões de genética? É a gente saber as funções de cada molécula que a gente está tratando. Função do DNA e dos tipos de RNA, por exemplo. Saber que o DNA precisa ser transcrito e traduzido. Sabendo esse processo, por exemplo, como é feita uma proteína, você consegue matar muitas questões relacionadas à genética. E também uma dica muito boa é estar antenado nas notícias que estão saindo nas mídias. A gente sempre tem um assunto de transgênico saindo numa revista de divulgação científica, na televisão, rádio, etc. A gente sempre tem algum assunto falando de DNA, teste de paternidade, às vezes sai alguma coisa. Então, isso é interessante. Ano passado mesmo, caiu uma questão de DNA de teste de paternidade de planta, por exemplo. É verdade. Então, estar antenado nesses conhecimentos é a chave, é a coringa para resolver várias questões. Agora, muita gente não sabe, mas transgenia aparece em várias áreas, tá certo? Várias áreas, várias sub-áreas associadas. Por exemplo, para a gente produzir uma camisa ou muitas camisas como a que você está usando, a gente precisa, sei lá, de algodão. E, de repente, eu posso fazer uma modificação genética nas minhas plantações de algodão para que o algodão, por exemplo, produza fios mais soltos, ou fios mais grossos, fios mais resistentes, enfim. Eu posso alterar as características naturais daquele algodão que era selvagem e agora é como se eu domesticasse ele. Estou inserindo novas características que são interessantes para mim, no caso do algodão, para fazer a camisa, ou eu posso ainda, você já deve ter comido sucrilho, né? Aqueles cornflakes. Vários sucrilhos que estão no mercado, por exemplo, são transgênicos. Por que o fabricante vai fazer o transgênico? Porque às vezes você modificar o DNA do milho faz com que aquela planta produza uma espiga maior, uma espiga mais resistente a pragas, por exemplo. Além da indústria têxtil que eu te falei, a gente pode usar também transgênicos na área de agricultura, enfim. Sempre que a gente está usando uma modificação genética, que a gente está lá e mexendo no DNA daquele organismo, é porque nós humanos, estamos procurando alguma melhoria, entre aspas, algo que a gente considere assim, puxa, está faltando isso nesse organismo. E a gente vai lá e modifica. Não necessariamente está faltando, isso sempre tem assim, um critério relacionado a algum interesse muito particular daquele laboratório, frequentemente está relacionado à economia. Então é assim que a gente acaba tendo muitos investimentos na área de transgênicos. E é muito curioso porque as pessoas falam muito se é positivo, se é negativo transgênicos. É verdade que não existem estudos que comprovem cientificamente, com a metodologia correta, que o transgênico faz mal, por exemplo, mas também não existe nenhum estudo que mostre que não faz mal. Então ainda existe essa polêmica e frequentemente o candidato às vezes encontra essas discussões dentro de uma questão. Então, mais importante é a gente entender que transgênico é algo que modifica uma característica daquele organismo. Bactéria, vegetal, animal, seja o que for, em prol de alguma coisa que a gente está procurando que aquele organismo tenha, mas, na verdade, na natureza, ele não tem. Bom, é saber o conceito, como funciona e que aí depois vai ser discutido se faz bem ou se não faz. Isso nem importa pra gente agora, né, professor? Exatamente. Para a natureza, com certeza, não vai fazer bem, porque muitas vezes você está conferindo uma vantagem genética àquele organismo e se aquele organismo geneticamente modificado entrar em contato com os selvagens, aquilo pode gerar um desequilíbrio enorme. Por exemplo, imagina uma soja que fica solta por aí, ela passa a competir com as selvagens e ela vence numa competição na natureza aquelas sojas selvagens. A gente perde a soja selvagem e a gente fica só com a transgênica na natureza. Ou seja, a gente fica brincando com o DNA, com uma coisa que leva às vezes milhões e até bilhões de anos para se modificar, para acumular mutações, e a gente vai lá em questão de anos, ou às vezes até de semanas, dependendo do laboratório, modifica e joga aquilo na natureza. Então é isso que precisa ser evitado. E chegou o nosso momento Pop Prof.
Professor, vamos fazer uma dinâmica. Pode ser. Bom, eu vou tirar um tema, você tira um animal, e aí você explica o que vier na sua cabeça. Pode ser. Frase preferida. Do kiwi. A frase preferida do kiwi. Depende do kiwi. Se for um kiwi fruta ou se for um kiwi bicho. Eu gosto da frase do kiwi bicho. Imagina o esforço do kiwi para botar um ovo do tamanho dele. Imagina essa dor. Agora o kiwi fruta, aí ele já vai para salada. Você também pode fazer uma salada de ovo. Então você imagina uma salada de ovo de kiwi com kiwi. Será que um kiwi bicho comesse o kiwi fruta, isso seria um canibalismo biológico? Sim, células tronco. Células tronco do tubarão martelo. E aí? Naturalmente. Se você encontra uma célula tronco por aí, um tubarão martelo, será que ele tenta pregar um macaco prego na célula tronco? E será que o cabo da célula tronco, que é do mesmo do martelo, é do tubarão? Não sei. Não sei, naturalmente. Eu acho que para todo problema que aparece pro tubarão martelo, é prego. É chato. Esse foi Ney Melo no nosso Momento Pop Prof. Professor, dicas de estudo. Então, a primeira dica que eu uso muito lá no Colégio de Aplicação da UERJ com os meus alunos é olhar o percursos educativos, no caso, o de biologia. Por quê? A última questão, por exemplo, que a gente comentou aqui, que é de biotecnologia, que tem a ver com transgênicos, sabe que esse tema também já caiu em anos anteriores? E sabe como é que eu sei disso? Como? Porque eu olhei o percurso Educação de Biologia. Quando você está lá na plataforma e você está resolvendo questões, você pode, inclusive, acompanhar como é que está sendo o seu desempenho quando você responde. E mais do que isso, eu sei também onde que a maioria dos candidatos está errando, porque quando você responde, dá lá se você acertou ou não, e diz qual é o percentual de pessoas que foram em cada letra. E você sabe mais ou menos ali, opa, essa aqui seria mais uma armadilha para mim, ou não seria. Então você tem estatística disso. E aí aparece lá uma sugestão de outras questões de outros anos. E é por isso que eu sei que esse tema já caiu outras vezes. E mais do que isso, Landy, a gente tem um top de questões que mais caem no Enem, de assuntos. Como é que o candidato vai saber disso com tantos e tantos anos de Enem? O Enem existe desde 1998. Eu sou um que fiz o segundo Enem aí em 99. Como é que a gente sabe como é que está classificado? Ele diz para você qual é a temática da questão, quantos % de questões daquela temática, por exemplo, de biotecnologia de transgênicos, já caiu até hoje. Enfim, você tem várias informações úteis, além de você testar os seus próprios conhecimentos de outros anos e daquele ano ali que você vai fazer. Professor, muito obrigado mesmo por toda a ajuda, pela presença, viu? Obrigado aí pelo convite. Hora do Enem fica por aqui, mas seus estudos podem continuar lá no Percurso Educativo de Biologia. É só acessar tvescola.org.br/percursos. Até a próxima. Hora do Enem... Desculpa.